Ok. O ano passado nós começamos a estudar o livro A Carta de Tiago e nós temos estudado cada versículo basicamente dessa carta e o ano passado conseguimos avançar o primeiro capítulo somente. Então hoje a gente vai para o capítulo 2 da Carta de Tiago. A gente vai ouvir aqui a palavra do Senhor baseado no primeiro versículo até o verso de número 13. Então, se você tem uma Bíblia contigo, Tiago capítulo 2, primeiro versículo ao verso de número 13. Este é o texto que nós vamos estudar hoje. Eu vou fazer uma primeira leitura, depois nós vamos trabalhar alguns pontos aqui no texto. E a palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o nome que sobre vocês foi invocado? O bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Quando Deus criou o homem, ele anunciou: não é bom que o homem esteja só. E é claro, isso não se refere só ao gênero masculino. Embora pareça que é o gênero masculino, isso tem um destaque especial, não é? Se você visitar um acampamento de homens, né, um alojamento de homens, você realmente vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é? Mas quando Deus criou a humanidade, ele disse num sentido geral: não é bom que o homem esteja só. E ali ele forma uma comunidade, homem e mulher, e dali os filhos e tudo mais. Mas antes dessa comunidade se envolver, ou melhor, se desenvolver da maneira como deveria, entra o pecado no mundo que muda todas as coisas. E o efeito essencial do pecado, o DNA do pecado, está na transformação de um olhar para fora para um olhar para dentro. Uma busca de abençoar os de fora para agora uma busca pessoal, de se autoglorificar. Essa foi a tentação do pecado no início, não foi? Não é assim que nós lemos na Escritura, quando a serpente tenta a mulher, sugerindo a ela que ela poderia ter um reino para si mesma? Ser ela mesma um Deus? E a partir daquele momento a história da humanidade é uma história de lutas por reinos. Eu tenho repetido isso várias vezes aqui. Nós somos apresentados a um novo reino, o reino de Deus.
Este é o reino que foi determinado por Deus para que fosse a bênção de toda a humanidade. Ele era o reino que seguiria do princípio daquilo que Deus estabeleceu no início. Mas o homem é insistente no seu pecado em lutar pelo reino do eu, em construir o seu próprio reino, em lutar pela sua própria glória, por aquilo que ele anseia, por aquilo que ele deseja, por aquilo que lhe faz particularmente bem. Mas ele não percebe aí o mal que ele causa a si mesmo quando ele volta para os seus próprios interesses e para a sua própria busca por glória. E veja, nós estamos conectados à glória. Nós fomos criados para a glória, certo? A questão é que há mais de uma fonte de glória, e eu posso dizer, há a glória celeste, a glória de Deus, e há a glória terrena, a glória das coisas deste mundo. Como o nosso coração está conectado e nós somos conectados à glória, nós ou vamos buscar uma glória, ou nós vamos buscar outra glória. Com o pecado nós buscamos a glória das coisas terrenas, não é? E nós às vezes buscamos isso com anseio, com força, e deixamos tudo de lado, para que a gente conquiste as glórias das coisas terrenas, sem perceber que essas glórias só servem para uma coisa: apontar para a glória que é verdadeiramente gloriosa, que é a glória de Deus. Quando Cristo vem, Ele nos chama para um novo reino, um reino de glória, um reino onde o nosso coração se volta para a glória de Deus. E nós somos chamados e convocados para viver para essa glória. E quando nós somos chamados e convocados para viver para essa glória, nós também somos chamados a desconstruir o reino do eu, para abraçar agora um reino que está fora de nós, e que não é alcançado pelas nossas próprias forças, mas nós somos conectados a este reino por causa da graça. É a graça de Deus que vem sobre nós, é a graça de Deus que nos conecta e que vira o nosso coração, não mais para buscar os nossos próprios interesses, mas para agora buscar a vontade do Senhor e o bem daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o chamado de Deus de forma bem resumida, claro. Isso tudo é possível somente para aqueles que são atingidos pela graça salvadora da fé em Cristo Jesus. E estes que creem em Cristo Jesus, então, têm o coração aberto para que possam viver não só para a glória, ou não mais para a glória do reino do eu, mas para a glória do reino de Deus. E agora, nesse caminhar e nesse amadurecimento de fé, nós somos chamados a um melhoramento, a uma jornada, a um fortalecimento da fé. Uma fé que não é só uma crença, uma concordância com uma realidade que nos foi um dia contada, mas uma fé que se revela na prática, naquilo que nós fazemos de fato, na forma como nós manifestamos essa fé no nosso dia a dia. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele escreve para nos trazer um chamado de fortalecimento de fé. Ele nos ensina a viver a verdadeira vida de fé. E ele vem falando então sobre como essa fé muda a nossa vida nos detalhes mais simples do dia a dia. Eu tenho dito que essa carta de Tiago é o evangelho no nível da rua. Porque ele toca todas as coisas ordinárias, todas as coisas mundanas, todas as coisas simples do nosso dia a dia, da nossa vida. E uma vez que ele toca todas as coisas simples da nossa vida, uma coisa não podia ficar de fora: a forma como nós tratamos os outros. E então, nesse trecho da carta de Tiago, ele começa a falar sobre a maneira como nós olhamos para fora de nós, a maneira como nós lidamos uns com os outros, a maneira como nós respondemos àquilo que vemos nas outras pessoas. E o que Deus de fato espera de nós nessa nossa relação, nesse nosso relacionamento. Nós sabemos que nos nossos dias, muito particular, talvez eu possa dizer, nós somos forçados a pensar sempre em dualidades de pessoas. É lutas de gênero,
É lutas de raça, é lutas de povos, é lutas de tudo. Classe social, rico e pobre, enfim. Nós somos forçados a pensar o mundo na base dessas distinções. E o mundo não é assim. A realidade não é assim. Talvez, é claro que isso acontece. É claro que isso acontece. Mas isso acontece não para definir a realidade como ela é. A realidade que Deus criou é muito superior a essas coisas. Mas uma vez que nós somos forçados a pensar nessas distinções de classes, de gêneros, de raça, nós somos, às vezes, forçados a agir com base nessas distinções. E como para o pecador é natural agir com base em distinções, talvez isso aconteça no contexto da própria igreja. E acontece nos dias de hoje. E aconteceu no passado também. Talvez aqui Tiago esteja se referindo a um problema pessoal na igreja, aqueles que dão as boas-vindas. Havia no contexto passado pessoas, em particular, como existe hoje também, pessoas que são colocadas para darem boas-vindas àqueles que chegavam. E talvez algumas pessoas no contexto da igreja em Jerusalém, que faziam esse trabalho do welcome, eles estavam fazendo o trabalho de maneira bastante errada. Talvez, eu estou sugerindo aqui um contexto. De qualquer forma, algum problema acontecia. Não é possível que Tiago simplesmente escreva com tanto rigor algo que não era parte da experiência pessoal daquela igreja. Provavelmente era. Então ele escreve sobre essa distinção. E olha que interessante, ele começa assim: meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Uma outra tradução, a tradução Revista e Atualizada, que inclusive nesse texto eu prefiro, diz assim: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não é interessante que ele fale de glória aqui? E não é interessante que ele aponte onde está a verdadeira glória? Ele diz: não é possível que você tenha fé no Senhor da glória, que está muito acima de você. Ele é o Senhor, Ele é todo glorioso, você só se aproximou dele porque Ele permitiu, na sua misericórdia e na sua graça, porque Ele te chamou no seu cuidado e no seu amor. Você só fez esse movimento porque Deus agiu com sua bondade. Ele é o Senhor da glória. Não é possível que você, tendo um Senhor da glória, você faça acepção de pessoas. Entende o que Tiago coloca aqui? Ele exalta quem deve ser exaltado, para depois falar de alguns problemas quando nós exaltamos pessoas que talvez não deveriam ser exaltadas. O Senhor e Senhor da glória é um só, e o nome dele é Jesus. É impressionante o que a igreja de Cristo fez. No passado, você tinha as divisões muito claras, especialmente ali no Oriente Médio. Ainda isso é forte para eles. Mas você tinha as divisões muito bem estabelecidas. O rico com rico, o pobre com pobre, mulher ali, homem ali, criança ali. Enfim, tudo muito bem estabelecido para que se tornasse visível as distinções que eles estabeleciam entre si. Quando Cristo vem e estabelece a sua igreja, Ele bagunça tudo. E Ele coloca o rico com o pobre, o judeu com o gentil. Ele coloca o homem com a mulher e as crianças no meio todo. Era o único lugar, no contexto ali do Oriente Médio e de Roma, inclusive, nas igrejas de Roma, em que um rico sentava às vezes para ouvir um pregador escravo. Talvez um pregador
que seja o próprio escravo dele, fosse ali aquele que estava ensinando e educando na palavra do Senhor. Que mundo era esse? Isso virava um mundo de ponta cabeça. E era só a igreja de Cristo que poderia fazer isso, porque uma coisa era ensinado: todos estão nivelados em um único lugar. Todos são pecadores necessitados da graça. Judeu, gentil, rico, pobre, homem, mulher, adulto, criança, jovem, velho. Não importa. Todos estão nivelados em um único patamar. Somos pecadores necessitados da graça salvadora de Cristo Jesus. Isso mudava então a visão que a igreja tinha. Mas é claro que isso não ia durar muito tempo, né? Eu gosto de saber que a igreja do primeiro século tinha os seus problemas, porque a gente costuma pensar com uma forma muito romântica a igreja, né, no seu início. E talvez no iniciozinho da coisa, realmente foi muito, muito especial. Mas sabe, onde junta pecador, gente, não tem jeito, não é? Amontoa um monte de pecador num só lugar, você vai ver daqui a um tempo que vai dar. Tem jeito. E foi o que aconteceu. A igreja começou a ter os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades. E se ela não tivesse, nós também não seríamos instruídos. Então eu agradeço de alguma forma a Deus, na sua misericórdia, em revelar esses problemas, para a gente não romantizar muito e para a gente aprender também com os erros daqueles irmãos. Talvez alguns não saibam, mas talvez a maioria já saiba, mas eu trabalhei plantando uma igreja na região da Cracolândia, em São Paulo, durante 8 anos. Eu tinha algumas famílias comigo, algumas famílias ricas, inclusive. E era muito interessante a gente ver a distinção não, mas toda aquela movimentação que acontecia no contexto da igreja. Porque era gente bem vestido, por um lado, e chegava alguém bem maltrapilho por outro. Até envergonhado com a havaiana quebrada ali, com prego. E a gente ajudava e doava. A gente tinha um espaço com roupas, com sapatos. Tinha gente que tinha até vergonha, né? Eu convidava para ir à igreja. Mas eu não tenho roupa para ir à igreja. Mas você está vestido como? Você não está pelado, você pode ir com essa roupa. E as pessoas iam com aquela vergonha. E olha, eu vou dizer uma coisa. Algumas famílias abraçaram com grande gratidão a bênção que Deus estava dando a eles, de poder servir a essas pessoas. Outras não aguentaram. Muitas não aguentaram. E chegou um tempo em que eu tinha 70% da igreja, 60%, 70% da igreja de moradores de rua. Alguma coisa tinha, não é? Eu entendo, sabe? Por um lado eu entendo que não é fácil esse tipo de trabalho. Não foi fácil para mim, e eu sei que para alguns irmãos também não seria. Então, por um lado eu entendo. Por outro lado, existe uma preocupação pessoal. Será que eles entenderam o que o Evangelho faz? Ou o que o Evangelho exige de nós? Ou o que pertencer ao reino de Deus faz conosco, nos colocando em situações que às vezes nós não gostaríamos de estar. Quando você é chamado para o reino de Cristo, você é chamado para uma guerra espiritual. Para quem vai para a guerra, você acha que ele gostaria de estar no ambiente? Não. Mas ele é colocado lá. E nós somos colocados numa guerra espiritual. E às vezes o ambiente não é fácil. As pessoas com quem lidamos são diferentes. Cultura diferente, expectativas diferentes, sonhos diferentes. Mas não é sem propósito que Deus coloca esse amontoado de gente tão diferente no mesmo lugar. Ele quer nos fazer servir e Ele quer nos moldar ao mesmo tempo. Ele quer nos fazer servir e Ele quer nos moldar ao mesmo tempo.
E aqui então Tiago fala sobre parcialidade. Ele diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Depois ele vai para um exemplo. E ele diz assim, olha, por exemplo, se chega alguém, um rico, na igreja, e chega um pobre, como é que um é tratado e o outro é tratado? Será que há diferença? Colocando aqui em outras palavras. Como é que se identificava o rico? Ora, ali eles usavam sim as joias, os ouros, os anéis. Um rico judeu, ele pareceria muito um rapper dos anos 2000, cheio de anel nos dedos e colar e tal. E ele chegaria lá e de imediato você sabia que aquela pessoa tinha alguma riqueza. Hoje a gente tem outros sinais, né? Talvez uma marca de bolsa, né? Uma marca de camisa e tal, né? Alguma coisa do tipo, alguma coisa uma marca de carro, né? E tudo mais. E ainda há os sinais. E veja, não há nada de errado em ter as bênçãos que Deus te dá e usufruir delas. Mas o fato é que no passado as pessoas gostavam de fazer a média, né, com aquilo que tinham. Então eles vinham com toda a pompa para revelar se era rico e tudo mais. E as pessoas tratavam com diferença. A questão é, por que se trata alguém com diferença? Pelo status que a pessoa tem, pela riqueza ou pela fama que ela tem. Lembra que eu comecei falando que nós somos inclinados a dois tipos de glória. Ou a glória de Deus, ou a glória das coisas desse mundo. Será que nos relacionando com as pessoas ricas desse mundo, nós vamos estar mais próximos da glória de Deus ou da glória das coisas deste mundo? O que é que atrai mais o meu coração? Então, o que acontece no coração do pecador é: o que aquela pessoa que está diante de mim pode trazer de benefício na construção do meu reino? O que ela pode me trazer de conexões? O que ela um dia pode fazer quando eu precisar de alguma ajuda? Quando você vive num contexto em que as pessoas não têm nada e você tem que servir, isso move muito o teu coração. E eu tenho que dizer que foi difícil para mim, mas eu aprendi muita coisa. E Deus teve que mover muita coisa, porque tinha muita coisa errada em mim. E aprender o serviço, às vezes depende de servir pessoas, simplesmente por amor a Cristo Jesus. Aliás, esse é o chamado. Tiago chama aqui de a lei régia, a lei do reino. Qual é a grande lei do reino? Amar ao próximo como a ti mesmo. A grande lei do reino, a lei régia, é amar a Deus. A gente sabe, né? Se colocar tudo junto, amar a Deus acima de todas as coisas, para que nós nos inclinemos para a glória do Senhor. E amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei régia. Agora, quando essa lei ela não é central no nosso coração, quando ela não é clara na nossa consciência, na vivência que nós temos com as coisas do reino, ou com a forma como a gente lida com a nossa vida e com as pessoas,
talvez nós nos inclinemos a amizades, talvez nós recepcionemos melhor menos o outro, por alguns interesses do meu coração pecador. Um coração que manifesta um desejo da construção do meu reino e não do reino de Deus. Como é que você trata as pessoas? Sabe, é claro que nós vemos imediatamente os sinais que uma pessoa dá, às vezes por aquilo que ela veste e tudo mais. Mas desde sempre o Senhor ensinou que Ele não vê o exterior, não é? Ele vê o coração. E mais do que isso, o Senhor nos chama a olhar para todos como uma manifestação da imagem e semelhança dele. A glória em todas as pessoas. A glória de Deus em todos. Mesmo naquele caído na sarjeta. É triste de ver. Mas a verdade é que a glória do Senhor naquele homem, naquela mulher. E a gente precisa repensar ou reorganizar o nosso pensamento na forma como nós lidamos com pessoas. Veja, há um momento no Sermão do Monte que o Senhor Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Quando eu chego nesse trecho, e às vezes eu tenho que pregar nessa passagem, eu olho para aquilo e digo assim: Senhor, às vezes eu tenho dificuldade para amar até os que são próximos a mim, os mais queridos, até os meus familiares. Como é que eu posso amar meu inimigo? Que chamado difícil. E ainda ele continua dizendo assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E sabe o porquê isso é importante? Porque esse chamado é tão alto? Porque o Senhor nos coloca num lugar onde nós não podemos fazer pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, por um amor simplesmente humano. A gente só pode fazer essas coisas pela graça de Deus. E então esse tipo de chamado nos faz ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, me muda, me molda e me usa. Porque é só pela graça do Senhor que eu posso fazer essas coisas. E eu posso dizer que é só pela graça do Senhor que a gente pode olhar para as pessoas como elas devem ser olhadas. Não por aquilo que nós vemos com os nossos olhos, aquilo que ela aparenta, mas o que ela é diante do Senhor. É pela graça. Mas é uma graça que vem a todos nós, se você está em Cristo Jesus. Então você precisa, e nós todos, eu preciso, nós todos precisamos amadurecer a nossa jornada no tratamento com qualquer um. Talvez aqui a gente, no contexto dessa igreja, nem sempre a gente tenha facilidade de encontrar um morador de rua. Mas isso não significa que não haja pessoas pobres em vários sentidos entre nós. A linguagem de rico e pobre é muito extensiva no contexto da igreja. Eu quero, por exemplo, ler aqui em Apocalipse o que uma igreja pensava de si e o que outra igreja pensava de si. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz à igreja: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Olha só, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Eu quero ler sobre outra igreja. A igreja de Laodiceia diz assim, ao anjo, capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente, mas seria melhor que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Uau! Veja, há pobrezas de vários tipos. E há riquezas de vários tipos também. A riqueza que verdadeiramente importa não é aquela que às vezes a gente busca quando muda de país. É uma que nem traça, nem ferrugem corrói. Nem ladrões escavam, nem roubam. Eu não sei se você sabe disso, mas no momento em que você foi chamado para o reino de Deus, o Senhor Deus abriu uma conta para você. Uma conta espiritual. E essa conta envolve investimentos. E aí ele te chama para investir nas coisas do reino, nas coisas espirituais. E ele diz: olha, eu te dou garantias de que isso vai prosperar para a eternidade, de que ninguém jamais vai roubar isso, nem traça, nem ferrugem vai corroer isso tudo. Vai vir do Senhor e vai ser seu para sempre e sempre. Mas a gente é teimoso, não é? A gente quer investir nas coisas agora, no reino de agora. E a gente quer o contato com as pessoas que me beneficiam agora, no reino de agora. E o Senhor te chama para outra coisa muito maior e muito superior. Será que a gente não precisa repensar? Será que a gente não precisa voltar atrás e pedir assim: Senhor, há uma lei que rege o teu reino. Esta é a lei do reino. E talvez eu esteja longe dela. Talvez eu ame muito mais a mim do que eu tenha amado ao próximo. E talvez eu ame muito mais a mim do que eu amo o Senhor. E é porque eu tenho amado muito mais a mim que eu faço diferença entre as pessoas. Que eu olho para aqueles que podem me beneficiar e me aproximo deles. E aqueles que não me beneficiam, eu vou me afastando. E vou gerando para mim certos juízos, certos valores e até certas justificações. Para dizer: com aquela pessoa ali, não, ela me traz muito problema. Ela sempre depende. Ela sempre pede. Ela sempre necessita. Ora, será que não é por isso mesmo que o Senhor colocou essa pessoa na sua vida? Para te educar e para você agir com amor. É verdade, Deus te cerca de pobres. Pobres espirituais, pobres físicos. E com isso, Ele te dá um chamado. E é verdade que você é pobre também. Mas não completamente, se você seguir a ordem de Cristo Jesus. Se você, pela graça, servir a Deus como deve servir e servir ao outro como deve servir, ainda que você olhe para a sua pobreza, o Senhor vai olhar para ti e vai dizer: você é rico. Porque você fez o certo investimento. Não nos tesouros dessa terra, mas no tesouro que nem traça e nem ferrugem corrói. Ali ninguém tira de você. Você fez o certo investimento. Então pensa sobre a tua vida, pense agora sobre o tipo de investimento que você tem feito com a sua vida. Seus planos, seus sonhos. Eu sei que a gente tem um monte de preocupação, mas olha, essas preocupações todas são nada
quando se compara a um Deus que é soberano, um Deus, como foi falado aqui, o Deus do impossível, elas são nada. O que o Senhor exige de você é que você sirva. Aliás, na carta de Paulo aos, eu não vou me lembrar, ele fala assim, aos ricos, que sejam ricos em boas obras. Então, se Deus te abençoou com alguns benefícios financeiros, com benécias materiais, saiba que Ele não fez isso por acaso. E saiba que com isso vem acompanhado um chamado, que você sirva. Se você tem mais, então faça mais. Se você tem mais, então invista mais. Se você recebe mais, então você doa mais. Ele diz assim, eu quero ler aqui a continuidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado ao Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique ali, sente-se no chão, junto ao estrado dos meus pés. Não estará fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que Ele prometeu aos que o amam. Olha, a maioria das pessoas a quem Deus chamou ali no passado, a maioria delas eram pobres. Não é que não havia ricos entre eles, mas a maioria era pobre. A mensagem da primeira carta aos Coríntios, que talvez você tenha que dizer toda vez que olha no espelho, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, não é? As coisas que nada são para envergonhar as que são. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Se Deus te chamou, alguma coisa de errado tem contigo. É isso mesmo. Deus não veio para aqueles que são justos, não é? Mas para os pecadores, não para aqueles que são sãos, mas para os doentes. E então, o Senhor Jesus, quando encarnou, a maioria das coisas era emprestada, não era? Na vida do Senhor. Quando ele nasceu, o que aconteceu? A manjedoura, emprestado, não é? Quando ele vai fazer um milagre, empresta isso aqui, né? Quando ele vai mostrar ali, ensinar, ele pede emprestado a moeda. Quando ele vai multiplicar, ele pede emprestado o pão. Quando ele vai para a cruz, de alguma forma é emprestada a cruz, porque não era para ele, era para Barrabás. Quando ele é sepultado, o túmulo é emprestado. Isso já deveria dizer muita coisa, não é? Muita coisa. E ainda assim a gente trata, às vezes, o pobre com desprezo. Não faz sentido. Ele continua dizendo que os ricos ali, não eram eles que levavam os pobres para o tribunal. Olha, quem é que tem o dinheiro para pagar, às vezes, um tribunal? Uma acusação e tudo mais, eram os ricos, e a maioria dos líderes religiosos eram ricos. Então as disputas entre judeus e cristãos ali vinha geralmente da parte dos ricos. E veja, não é que Tiago está desprezando, dizendo, olha, agora você abençoa o pobre e despreze o rico, não é isso. Mas ele está dizendo, olha, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Se vocês olharem para a nossa sociedade, quem é que tem trazido perigo para toda a igreja? Quem é que tem bagunçado tudo? Às vezes são os ricos. E ainda assim vocês tratam com essa diferença. Eu sei que é uma mensagem para os corações sensíveis da nossa época, né? Parece um pouco esquisita, mas era verdade. E era o que Tiago estava dizendo ali. Veja, ele não está desprezando o rico. O Senhor Jesus tinha muitos amigos ricos, mas ele sentava com o pobre. Aliás, os amigos que emprestaram o túmulo e tudo mais eram riquíssimos, mas o Senhor estava com os pobres. Seguindo aqui mais para frente,
ele fala, olha, não são eles às vezes que difamam o bom nome que é colocado sobre vocês, e aqui o bom nome é o nome de Jesus, ou talvez, provavelmente, o nome cristãos, né? Em Antioquia, os do caminho, os que têm fé, são primeiramente chamados cristãos, e aí este bom nome é difamado por estes que estão ali no papel de liderança na sociedade. Mas, verso 9, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E aí ele continua para dar um exemplo, ele diz assim, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em uma só, é acusado de toda ela. E por que isso? Eu fazia um exercício com algumas pessoas quando eu evangelizava assim na rua. A gente tinha toda semana a oportunidade de pregar para pessoas ali. Toda quarta-feira à noite a gente ia para a rua ali, para lugares onde os moradores de rua, os drogados se juntavam. E a gente tinha a oportunidade de pregar frente a frente. E aí, assim, muitos chegavam para mim, primeiro diziam que eram crentes. Aí eu pensava assim, meu Senhor, não diga isso para ninguém, nunca. Porque está uma vida tão bagunçada, e como é que pode dizer que é crente? Ele está desonrando o bom nome de Cristo que está sobre ele. Mas eu segurava. E então eu falava sobre pecado. Não, mas eu não tenho pecado não. Eu estou firme aqui, não tenho pecado não. Eu falei, então vamos fazer um exercício. Aí a gente começava, e às vezes eu pegava os 10 mandamentos, e começava mandamento por mandamento, né? Amar ao Senhor, né? Primeiro mandamento, segundo, não ter imagem de escultura e tal. Enfim, ele ia passando, não, isso aí eu não faço não, isso aí eu não faço não. Quando chegava no último, não cobiçarás. Aí eu quero ver. E a maioria assim, pelo menos chegava nesse ponto, tinha uma certa honestidade. E aí dizia, eu já cobicei isso, já cobicei aquilo. E eu começava a mostrar que o pecado da cobiça envolvia todos os outros mandamentos. E quebrava todos os outros mandamentos, desde o primeiro. Porque às vezes a gente cobiça o lugar de Deus. E a gente quer ser Deus no lugar dele. Então a gente já não está cumprindo o primeiro mandamento. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. Enfim. Toda a lei está amarrada de algum jeito. Deus, na sua perfeição, ele faz com que a lei dele esteja conectada. Se você quebra uma lei do Senhor, você é culpado de todas. Não há salvação para o pecador em si mesmo. Não há. E aí ele dá um exemplo. Ele diz assim, olha, se você não adultera, mas mata, você é culpado de tudo. Inclusive de adultério, de qualquer coisa que seja, de alguma maneira. De alguma maneira. Talvez diante de um juiz, né? Pode me chamar de matador, mas de adúltero não, jamais. Não há diferença. É pecador, necessitado. Se não for a graça, não há salvação. E então ele fala sobre misericórdia. No final ele fala assim, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Será exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não foi misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, diz o Senhor Jesus. Se você não for misericordioso, lembre-se daquela parábola, daquele que cobrou ali um valor ínfimo, enquanto foi perdoado de uma dívida impagável. E o que aconteceu? Não houve misericórdia, porque ele não foi misericordioso. E Tiago conecta essas ideias para nos chamar a misericórdia e dizer, olha, eu, você, todos nós somos chamados a agirmos com amor e sermos misericordiosos, não importa quem. Não importa quem seja. Não importa que necessidade ou que pobreza a pessoa tenha, física, espiritual, não importa, emocional, não importa. Mas essa pessoa até tem me feito mal. Não importa.
não é para você. É para o Senhor e para o bem dela. É para o reino. E não haverá misericórdia para quem não agir com misericórdia. Mas ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você olhar para a sua necessidade diante do Senhor da glória, você é um miserável. Você é necessitado de misericórdia. E louvado seja Deus, porque a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Porque se não fosse assim, não haveria salvação para nenhum de nós. Mas se nós somos chamados para esse reino, então que haja misericórdia através de mim e através de você também. Pense nas suas prioridades. Que reino você busca? Que glória você busca? Quem é a glória? Ou o que é a glória para você? Quem é o Senhor da glória? Pense na forma como você trata as pessoas. Será que há parcialidade? Pense nos seus pecados. Será que você não está fazendo falso julgamento sobre a sua vida em maturidade cristã ou em santidade? Você diz, não, mas esse pecadinho aí não é nada não. O Senhor Deus diz, sim, aquele que quebra um, quebra todos. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E se a gente não aprender a agir com misericórdia, não haverá misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. Que o Senhor nos abençoe assim. Amém. Vamos orar? Pai bendito, obrigado a Deus pela lembrança e pelo chamado da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a viver a vida do reino para a Tua glória. Que nós olhemos para o Senhor como o Senhor é, o Senhor da glória. E para que nós olhemos para nós mesmos como somos, necessitados, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Em serviço a Ti. Para louvar e honrar o Teu nome e para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, com Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós misericórdia. Mas, ó Deus, no processo disso, nos ensine a sermos misericordiosos uns com os outros. E para que nós não tratemos com parcialidade, ó Deus, aqueles que estão entre nós. Mas que todos sejam tratados com a honra devida, com o amor devido, com o zelo devido, para que o Teu nome seja exaltado e para que o Teu reino seja abençoado. Fortaleça-nos, ó Pai Santo, muda-nos e molde-nos, ó Pai, conforme o Teu Filho amado Jesus. No nome de quem nós oramos agora. Amém. Vamos nos colocar em pé e louvar mais uma vez ao Senhor.